Voltamos com Rede Notícia, em transmissão simultânea pela tela da TV Horizonte, no canal 30.1, na América FM em 107,1 e também na Cultura M, nos 830 kHz, agora 12 horas e 38 minutos. Vamos conversar com o advogado André Vertulli para a gente entender o que é essa lei Magnitsky. Que é até difícil de falar, né, doutor? Magnitsky. Magnitsky. A gente, ao longo do tempo, a gente resolve, vai aprender a falar, Com né? certeza. Boa tarde, obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço, é sempre um prazer retornar aos estúdios da TV Horizonte. E um tema que não tem como fugir, né? Eu estava brincando com a apresentadora do programa anterior ali, eu falei, eu vim falar disso. Ela falou, não tem como não falar, né? Exato. E o que é essa lei especificamente? Existe uma informação de que é a primeira vez, né, desde a sanção dessa lei, que ela é aplicada a um cidadão de um país democrático. Normalmente, os Estados Unidos acaba aplicando essa lei justamente em países ditatoriais, porque como estariam blindadas essas pessoas dentro do ordenamento jurídico desses países, aplicam para tentar promover uma asfixia. Como é que funciona isso? Para que nós entendamos a lei, é primeiro necessário que nós entendamos o que é Magnitsky. Magnitsky foi um advogado russo que entregou algumas questões de corrupção do governo russo, foi preso e depois de 11 dias, torturado, enfim, submetido a toda a ordem de abusos, ele foi morto numa prisão da Rússia. Então, os Estados Unidos, para dar uma resposta a isso, ainda no governo Barack Obama, criou essa lei. O advogado foi morto em 2009, a lei foi criada em 2012, com o objetivo de restringir qualquer violador de direitos humanos de acessar solo americano ou de qualquer questão relativa às possibilidades econômico-financeiras dos Estados Unidos. Só que em 2016, essa lei de 2012, ela teve uma abrangência, uma ampliação maior, que aí eles consideraram que qualquer pessoa que, de certa forma, transgredisse aquilo que os Estados Unidos preconiza como direito nacional, poderia ser incerto nisso. E aí eu tive até curiosidade, procurei a mídia norte-americana e vi que as aplicações aos chefes de Estado, aos ditadores, foram de Mianmar, um ditador que tinha lá, no Congo, um bilionário acusado de corrupção, na África também, de um modo geral, em alguns países, aos ditadores. E a mim me causou surpresa e admiração de ter sido aplicado, mas nós vamos falar disso. Doutor, isso não pode ser considerado um abuso de poder, uma vez que o Alexandre de Moraes é um ministro do STF, é uma autoridade brasileira, não tem provas significativas contra ele, é só uma opinião dos Estados Unidos, do governo americano contra ele. Isso não pode ser considerado um abuso de poder? Poder ser considerado pode, assim como ele foi considerado como transgressor àquela lei. Mas o que é interessante, porque se nós compararmos o sistema brasileiro com o norte-americano, o presidente dos Estados Unidos tem um poder discricionário muito maior do que o presidente do Brasil. Isso significa que o Poder Judiciário interfere apenas em questões absolutas. E a Suprema Corte norte-americana entendeu que a Casa Branca tinha o poder de agir dessa maneira, pelo menos por enquanto. Então, na realidade, isso tem uma força muito mais declaratória do que efetiva em si. Você me pergunta, mas o que isso pode ocasionar ao ministro Alexandre de Moraes? Em termos práticos, pouca coisa. Em termos práticos, pouca coisa, porque tudo aquilo que eventualmente poderia ser um bloqueio ou uma restrição àquilo que o Alexandre de Moraes poderia fazer nos Estados Unidos, ele já não faz. A Polícia Federal divulgou no início da tarde de ontem que o ministro Alexandre de Moraes não pisa em solo norte-americano desde 2022. E também não tem nenhum bem norte-americano. E aí as questões decaem muito mais por uma questão financeiro-econômica, como bandeiras de cartões norte-americanos, né, para ser genérico aqui, Mastercard, Visa, American. Então, isso pode ser um problema, mas é facilmente substituível. Eu acho que a rede bancária, ainda que esteja sob o escrutínio dos Estados Unidos da América, também não é impossibilidade de substituição, porque nós temos um banco público, que é a Caixa Econômica Federal. O Banco do Brasil. O Banco do Brasil também, mas o Banco do Brasil ainda é economia
economia mista. A Caixa Econômica Federal totalmente pública. Então, está, de certa forma, não está à mercê dos Estados Unidos da América. E essa força de declaração, ela não é muito para prejudicar, ela é mais para demonstrar ao mundo e para todos os órgãos de regulação internacionais que há um problema ali e que, eventualmente, construa uma narrativa de um violador de prerrogativa, de uma pessoa que ofende a soberania norte-americana. E foi vista como... Desculpa. Não, pode continuar. E foi até vista como uma ameaça, né? Porque nesse comunicado dessa lei, dessa sanção dessa lei, eles falaram em tom de ameaça mesmo, né? Que era só, vamos dizer assim, o começo de tudo. Devemos ver como isso verdade. mesmo? Sim, é um tom de ameaça. Mas, atualmente, essa é a postura da política norte-americana. O Donald Trump, não só com o Brasil, tem feito isso com os estados de falar, ameaçar, aumentar alíquotas, taxas e depois recuar caso haja um desespero daquele país em renegociar de forma que os Estados Unidos saiam ganhando com aquilo. O interessante disso tudo é porque, ainda que nós falemos do ministro Alexandre de Moraes, são coisas indissociáveis. As taxas com aquilo que os Estados Unidos da América anunciou em desfavor do ministro. Porque, na realidade, a mim me parece que foi criada uma cortina de fumaça. Ontem, no início do dia, os Estados Unidos divulgou aquela lista dos produtos que estariam eventualmente isentos da taxação de 50% e também divulgou aqueles que se inseriam naquele contexto. E uma das questões mais importantes aos analistas, aos economistas, era o suco de laranja, o tal do suco de laranja que está todo mundo falando. E porque isso, além de ser exemplificativo, era muito importante no que diz respeito às exportações. E os Estados Unidos colocaram o suco de laranja fora da lista de taxação. Tudo, a Embraer inteira. Embraer inteira. E isso significou para nós que aquela taxação, que a princípio era uma lista de 100%, caiu para 30%. E os Estados Unidos tinham necessidade, sob o ponto de vista político e ideológico, de dar uma resposta aos seguidores, aos eleitores do Donald Trump. Então, de certa forma, para ocultar, mitigar ou diminuir as críticas pelo recuo dos Estados Unidos, optou-se por evidenciar aquelas questões relativas ao ministro Alexandre de Moraes. É um jogo ideológico. Eu vou fazer uma pergunta, mas vou pedir para você responder depois do intervalo. Ok. À luz do direito internacional, essas ações dos Estados Unidos não seriam ações que ferem a soberania do Brasil? Você responde para a gente depois do intervalo. Agora, 12 horas e 46 minutos, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco. Estamos de volta, meio-dia e 49 minutos, só fazendo uma correção, estamos conversando com o advogado André Vartulli e não Vertulli, como eu de maneira errada falei. Mata um homem, mas não erra o nome, né? Como diria o pessoal. Eu fiz uma pergunta para o senhor no intervalo, sobre a luz do direito internacional, se essas ações do governo Trump não seriam uma aberração, um rompimento com a soberania nacional do Brasil. Até porque, na justificativa até hoje do tarifaço, ontem do tarifaço, o Trump fala em segurança nacional dos Estados Unidos com algo que aconteceu aqui no Brasil. Não tem nexo nenhum. É interessantíssima a sua pergunta. E como é que o Brasil poderia, nos organismos internacionais, fazer esse tipo de denúncia? Nós temos uma regência sobre o Tribunal Penal Internacional de aplicação subsidiária. O Brasil deveria esgotar todas as vias anteriores ao Tribunal Penal Internacional para pleitear alguma sanção ou alguma coisa relativa a organismos internacionais. Nós estamos falando primeiro da via diplomática. E a via diplomática, ao que tudo indica, está prejudicada. Sobretudo porque nós temos do lado de lá o Marco Rubio. O Marco Rubio é um seguidor fiel do Donald Trump, é quase um lacaio. Então ele não aceita de forma alguma, pelo menos a noticiar para os seus, que os Estados Unidos recuou ou algo do gênero. Então nós temos uma via prejudicada. A segunda via, e aí como advogado eu estou super entusiasmado para ver como que isso vai funcionar, é o Brasil atuar
perante a Corte norte-americana. Então, o Estado brasileiro deveria processar os Estados Unidos da América perante a legislação norte-americana. E isso pode acontecer. Isso pode acontecer, seria inédito no Brasil, seria inédito, mas pode acontecer e é um processo que me causa muito interesse, inclusive, de acompanhar. E aí nós também pensamos, né, fazendo um juízo de futurologia, que talvez essa via estivesse prejudicada a partir do momento em que a Suprema Corte norte-americana também segue os mesmos passos que Donald Trump na sua maioria. E restaria, portanto, como última ratio, ao Tribunal Penal Internacional. Só que são processos tão custosos e morosos que eu acredito que o que vai funcionar efetivamente não é a judicialização em si, mas a pressão externa. O Brasil convocar os seus aliados, China, Rússia, Índia, para tentar, de certa forma, conseguir, junto ao governo norte-americano, que essas tarifas sejam renegociadas ou que esse problema, ainda que não seja consertado, que ele seja arrefecido com o tempo. Dá para fazer alguma coisa na OMC, na Organização Mundial do Comércio? Dá. Como a gente está falando de comércio internacional, né? Tudo que a gente está falando aqui, na realidade, são subtópicos. No final das contas, essa discussão, em que pese tenha base ideológica, a gente está falando exatamente da sua pergunta, de comércio. Nós estamos falando de relação comercial. E todas essas questões são filigranas que vão aparecendo para tentar, no final das contas, obter uma vantagem para os Estados Unidos da América. Eu entendo que sim. Eu entendo que a Corte Internacional, sobretudo no que diz respeito às questões comerciais, a OMC, ela tem não só o dever de intervir, como um interesse muito grande. E, aliás, inclusive, já foi palco de embates históricos entre os dois países, com vitórias para ambas as partes. Né? E aí a gente descamba para outra discussão, que eu não vou entrar aqui, mas que a gente conversou, que é a questão da moeda única, dos BRICS, do dólar, da negociação. Então, é uma teia. Não é fácil. As pessoas pensam assim, eu vejo comentários aí, não, o Alexandre de Moraes vai ficar sem Netflix, tal. Não é isso. É muito mais profundo do que isso. Então, entendo que nós estamos numa queda de braço, que é uma queda de braço imprevisível pela questão ideológica, mas previsível sobre a questão financeira e econômica. Agora, doutor, muito se fez uma crítica ao presidente Lula sobre ele estar à frente da condução da negociação. Fizeram crítica, o presidente não tem que se meter nisso. Só que existe o aparato constitucional de que a prerrogativa da condução da política externa brasileira é de exclusividade do presidente da República. A gente tem uma agência, né, especializada, que é o Itamaraty. Ele concede ao Itamaraty, mas sempre com a assinatura, o endosso do presidente da República. Eu estou correto nesse pensamento? Está correto. Né? Inclusive, 16 dias atrás, nós tivemos uma reunião do chefe do Executivo com o chefe do Poder Judiciário, onde alinhou-se a competência exclusiva do Itamaraty para manifestar sobre essas questões. Então, o Supremo Tribunal Federal, ainda que atacado, criticado, você veja que todas as manifestações, salvo engano, são 2 ou 3, elas são apartadas do que diz respeito ao mérito da questão, sempre defendendo um ministro, falando de valores subjetivos, como o da justiça ou algo do gênero. O Supremo Tribunal Federal, hoje em dia, não ingressa nessas questões de relacionamento entre Brasil e Estados Unidos, porque entende que que chanceler, que todas essas pessoas imbuídas de legitimidade, de competência acadêmica para fazê-lo, estão instruindo o presidente da República. Então é importante que a gente pense também, por mais que o Lula, às vezes, vai na mídia, se arvora, né, como porta-voz daquilo, ele está muito bem instruído por pessoas que têm... E até mesmo por uma linha de atuação da política externa brasileira, historicamente falando, que por alguns momentos se tem algumas diferenças, mas sempre foi nessa linha de negociação, de arbítrio. Que é, de fato, o tema da negociação brasileira, o Barão de Rio Branco. O Brasil não se envolve em briga, mas não foge dela e sempre que é submetido a ingressar nela, tenta,
de certa forma, conter os ânimos. Essa sempre foi a tônica da política nacional. Barão de Rio Branco, aliás, que é o fundador, né, do instituto que deu o nome ao Itamaraty. Né? E nessa de apaziguar, é o momento, como você falou, dos aliados políticos do Brasil, praticamente o mundo todo está a favor do Brasil, né? Ninguém está concordando com essas medidas aí incabíveis do presidente Donald Trump, né? Exatamente, unilaterais, só a favor dos Estados Unidos. Não sei, seria, de certa forma, o Brasil peitar, se unir aos seus aliados e ir lá com tudo para cima dos Estados Unidos? Como a China fez? Exatamente. A lei da reciprocidade não se fala mais dela. Claro. Mas o Brasil, nesse momento, ainda está com alguma expectativa de equilibrar as questões. É claro que, num primeiro momento, a gente pensa nessas possibilidades. Todo mundo fala, né? Por que o Brasil não ataca, não dá uma resposta, uma contra-resposta? Mas eu entendo também que o que é emanado pelo Itamaraty é que é muito mais de grito, é algo muito mais relativo a um discurso do Donald Trump. Porque esse recuo no que diz respeito às taxas esvazia completamente esse discurso. Então, na teoria, há uma distância de léguas da prática. Então, os Estados Unidos falam uma coisa, ameaça, igual aquele cachorro bravo, late, mas na hora que você chega com um docinho, uma raçãozinha assim, ele fica lá quietinho. Por quê? Ele vai, de certa forma, enfrentar, questionar, criticar, redarguir aquilo que ameaça o seu poderio econômico. Mas quando vê que é um tiro no pé, eles estão recuando. Então, eu acho que o Brasil está conduzindo bem e a gente espera que tenhamos dias e tempos melhores. Obrigado, doutor André. Eu que agradeço, sempre à disposição. Doutor André Vartuli, né? Obrigada. Bom, e termina aqui o Rede Notícia Entrevista. Agradeço mais uma vez a sua companhia. Você que está assistindo, você que está ouvindo, não esqueça de acompanhar a gente também nas nossas redes sociais. No Instagram, TV Horizonte Oficial e Rádio América Oficial. É bom lembrar também que essa entrevista você pode ouvir a qualquer momento no nosso Spotify. O canal é o Rede Notícia Entrevistas. Acesse também o nosso canal no YouTube, Rede Notícia TVH, e também o tvhorizonte.oficial. Agora, você fica na sequência da nossa programação com as notícias do mundo da bola. Júnior Brasil, repercutindo essa rodada de Copa do Brasil e esse Cruzeiro que não aguenta ver o CRB. O que acontece, hein? Depois do intervalo. O Rede Notícia volta amanhã, ao meio-dia. Uma boa quinta. Boa quinta, até lá.